De uma vez só, o governo Lula deu uma guinada à esquerda e manobrou sobre o mercado ao apresentar o conjunto de propostas para reduzir os gastos públicos e garantir o respeito ao arcabouço fiscal. Que as pessoas que ganham até R$ 5.000 não paguem mais imposto de renda nesse país. O mercado, que estava pressionando tanto pelos cortes, queria que o reajuste viesse principalmente nas áreas sociais, em programas como o Bolsa Família e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Depois de semanas de conversa e muita pressão de vários lados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento em cadeia nacional para anunciar que vai ter isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, aumento da taxação para rendimentos acima de R$ 50.000 mensais e alteração no regime de previdência dos militares. As propostas ainda precisam ser aprovadas no Congresso. Parte do pacote exige mudanças na Constituição, que precisam tramitar por uma proposta de emenda constitucional, a famosa PEC. A previsão da equipe econômica é que os cortes tenham um impacto de 11 bilhões de reais em 2025. O mercado reagiu rapidamente, demonstrando toda a sua insatisfação. Antes mesmo do pronunciamento do Haddad, o dólar subiu, alcançando o valor mais elevado desde a cotação da série histórica. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o economista, professor André Roncalha, que também é diretor executivo do Brasil, no Fundo Monetário Internacional, sobre a proposta fiscal anunciada pelo governo no final da semana passada, e também o Roncalha está lançando, junto com César Calejon, nosso apresentador aqui no Israel Notícias, o livro Poder e Desigualdade. Estou com ele aqui, então vou mostrar para vocês o retrato do Brasil no começo do século XXI, pela editora Civilização Brasileira. Esse livro aqui, para quem está nos acompanhando em vídeo também. Então, Roncalha, prazer falar com você, seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer, como sempre, Gabi, estar aqui com você, discutindo esses temas, né, tão importantes, principalmente isso que veio acontecer recentemente. Vamos lá. Vamos lá, então, Roncalha. Eu vou começar pelo básico, assim. A gente teve a confirmação que era essa expectativa de economia estimada de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos. Isso de acordo com o que o mercado estava esperando. Isso é um ponto importante, porque apesar de ser os 70 bilhões que o mercado queria, parece que a forma não agradou. Então, começando por aí, por que não agradou? O que se esperava? Eram cortes em setores, pelo que a gente acompanha mais tradicionalmente nos últimos anos, né? Era educação, saúde. O que teve de diferente do que o mercado estava esperando? Perfeito. Eu acho que existia uma expectativa de um ajuste de um lado só, ou seja, apenas corte de gastos, e o que acabou vindo foi um pacote de contenção de gastos, ou seja, limitar o ritmo de crescimento dos gastos, e também um foco muito mais restrito do que aquele que o mercado esperava. Então, o mercado queria reformas mais profundas, associadas principalmente à Previdência, que era desvincular a Previdência do salário mínimo, que tem uma regra de crescimento que, mesmo na dinâmica fiscal, de fato, causa problemas no longo prazo para a Previdência. O mercado esperava também um rompimento ou extinção dos pisos de saúde e educação, e, no fim, não veio exatamente isso, né? O que acabou acontecendo foi um conjunto de reformas saneadoras de várias distorções que existem no sistema tributário, no sistema de remuneração do governo, em particular no que diz respeito aos supersalários, né, de alguns setores do funcionalismo público, a reforma parcial, bastante localizada, da Previdência dos militares, e do lado dos gastos sociais, que era onde o mercado mais esperava ajustes, veio apenas a moderação no ritmo de crescimento do salário mínimo, né? Então uma mudança
na regra de recomposição do salário mínimo, e também uma limitação no sentido do crescimento do BPC, ou seja, garantir o saneamento do programa em face de evidências de que há mau uso de recursos, distorções, eventualmente até fraudes, né? E, finalmente, uma contenção no avanço do abono salarial, que é uma medida que beneficia uma parcela bastante restrita da população brasileira e que também vai ter uma regra de ajuste que vai ser mais lenta no sentido do seu crescimento. Então, esse pacote ele acabou gerando essa frustração na parte da Faria Lima, em particular pelo elemento final, que foi a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, compensadas, segundo o ministro Fernando Haddad, integralmente, por um imposto de renda mínimo sobre a renda global das pessoas que ganham acima de R$ 600 mil por ano, ou R$ 50 mil por mês. Em particular, esse item, Gabi, ele foi a pedra de toque, né, dessa reação exagerada do mercado, e tem um motivo para isso que a gente pode detalhar, porque dado, né, ser o nome deste programa em detalhes. Não, por favor, vamos detalhar assim. Eu acho que são medidas, né, no caso você citou, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Eu acho que é uma medida popular. As pessoas veem com bons olhos, né? Agora, isso ainda vai ter que passar como Congresso, né? E precisa ter uma contrapartida ali, né? Então, como é que o Congresso vai fazer isso? Vai compensar tributando os mais ricos? Que é uma das coisas que você fala há muito tempo e que está contemplada no seu livro junto com o Calejão também. Exatamente. Uma das ideias-chave do livro é exatamente, está inclusive aqui, né, na contracapa, está dizendo os rendimentos no topo da pirâmide parecem ter piso no teto, né? Quando você insere um imposto de renda mínimo global sobre a renda, né, dos mais ricos, você acaba justamente impondo algum limite para o crescimento da riqueza, para o crescimento da renda, e você já pode imaginar que a reação do andar de cima seria inevitavelmente muito estridente, como foi efetivamente nos últimos dias. Agora, tem um ponto importante aqui, que é a economia política. Então, como você bem mencionou, essa é uma proposta que foi lançada, é um pacote, ele vai precisar passar pela aprovação do Congresso. Pouco tempo depois do anúncio dessas medidas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que isso tudo deve ser feito com muita cautela, né, deve-se observar se vai ter espaço fiscal para fazer, ou seja, já colocou um pouco ali de água na fervura para tentar dizer que é um processo de negociação que vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com um elemento chave, que é a renda das pessoas que ganham acima de 600 mil, Gabi, hoje, ela é, grande parte dela, sem tributação, ela é isenta de tributação, porque justamente uma fonte dominante da renda dessas pessoas vem de ativos financeiros que pagam ou pouco tributo ou não pagam nenhum tributo. Então, o governo está fazendo um esforço de identificar, por exemplo, médicos, profissionais liberais, né, economistas, advogados, que criam empresas exclusivamente para não pagar imposto de renda, porque aí o lucro não é tributado, né? Então, em vez da pessoa física prestar um serviço, ela cria uma empresa, coloca num regime de tributação especial, que paga alíquotas muito baixas de imposto de renda, só que aí distribui o lucro. E quando distribui o lucro, esse lucro na pessoa física não é tributado. Então o governo está tentando dificultar o que a gente chama de planejamento tributário, que é exatamente essa tentativa de converter renda do trabalho em renda do capital para ela não ser tributada. E aí a reação, evidentemente, foi muito grande. E o motivo é muito simples do ponto de vista do mercado financeiro. Se você comprou ações de uma empresa e você teve dividendos recebidos de uma empresa que você comprou ações no mercado acionário, os dividendos até agora não são tributados, Gabi. Só que como esse renda mínimo vai incidir sobre a renda agregada da pessoa, então esse dividendo vai passar a ser tributado, ainda que indiretamente. Como que vai funcionar? Vamos imaginar que uma pessoa ganhou R$1 milhão no ano. Pela regra, ela deveria pagar 10% no mínimo sobre esse R$1 milhão que ela ganhou. Agora, por conta de vários descontos, né, tem os descontos de saúde, educação,
chega lá, parece que ela pagou apenas R$ 60.000. Pela regra, ela vai ter que desembolsar mais 40 mil para poder atingir esses 10% de 1 milhão, que seriam 100 mil, para poder cumprir a regra do novo, né, imposto. Né? Na verdade, nem é um novo imposto, é um imposto de renda, só que agora incidindo sobre essa renda global no topo. E, evidentemente, né, no mercado financeiro, isso causa uma dor de cabeça imensa, porque agora qual que é a tributação efetiva que os ativos vão sofrer se eles vão ser tributados na renda? Então você gera uma incerteza, e a incerteza provoca essa volatilidade, né, no mercado. Eu acho que um aspecto importante também que é tratado ali pelo Fernando Haddad, né, quando ele faz a coletiva de imprensa, é dizer que a reforma administrativa deveria começar pelos supersalários. Então, a gente tem isso fora da média, né, do brasileiro, quando a gente fala de juízes, por exemplo. E o teto ali, né, seria dentro do teto remuneratório nacional, vamos dizer assim, né? Isso vale para todas as esferas, segundo a proposta. Vocês falam também isso no Poder e Desigualdade muito bem, né? Sobre como a questão dos supersalários, enfim, contribui para uma disparidade socioeconômica muito fundamental e que é basicamente uma característica aqui do Brasil. Então, acho que valeria a pena a gente entrar nesse aspecto. E um outro ponto que eu também acho chave, porque você traz ali várias propostas dentro do livro. Então, quais são os pontos, talvez, desse primeiro pacote fiscal que foi apresentado, né? Como você disse, ainda está engatinhando, vamos dizer assim. O que falta, né? Quais são os pontos importantes que faltam para a gente chegar numa distorção, né? A resolver as distorções que a gente tem? Eu acho que para resolver as distorções é muito difícil, a gente precisaria de algo em torno de uma geração, de um esforço contínuo de reformas tributárias, e acho que é uma batalha absolutamente meritória e que nós faremos de tudo, né, para encampar aqui com os nossos instrumentos, com as nossas palavras, mas eu acho que avançar na reforma da renda, desonerando as empresas, quando eu digo desonerar, é diminuir a oneração, né, o ônus tributário das empresas, e transferindo esse ônus tributário para a pessoa física, que é onde reside grande parte do acúmulo dessa desigualdade de renda e riqueza no Brasil. Isso permitiria melhorar a capacidade das empresas de investir, de gerar empregos, concentraria mais recursos na empresa, em vez de distribuir rapidamente isso para a pessoa física, que no livro a gente chama de extrativismo corporativo, que é essa prática de transformar qualquer empresa numa vaca leiteira de dividendos. Né? Então, em vez de você deixar a empresa crescer, ganhar força, ganhar mercado, inovar, investir em tecnologia, todo trimestre, né, você vai lá e suga um pouquinho de dividendo, que é lucro distribuído, em vez de redistribuir isso. Então, essa reforma da tributação da renda teria esse propósito, além de colocar um teto para a riqueza e um teto para a renda no andar de cima. E é por isso que a reação sempre é muito intensa, mas esse é um pouco o espírito do tempo. Até agora, a gente não sabe como vai ser a influência do governo Trump, né, que é fortemente refratário, oposto a esse tipo de mas ainda hoje esse é a maneira como a gente está olhando para uma agenda progressiva. Além disso, tributar lucros e dividendos na pessoa física, avançar numa capacidade de financiamento da nossa Previdência que diminua as distorções. Então você mencionou aqui a reforma administrativa, que é muitas vezes vista pelo mercado, que normalmente tem essa visão contabilista, não é só de fechar a conta, como sendo um instrumento para poupar recurso, que é uma visão completamente equivocada de reforma administrativa. Porque uma reforma administrativa, ela busca ampliar a capacidade produtiva, a eficiência do Estado para entregar os serviços que a população precisa. Isso pode ser feito com mais ou menos funcionários. Não existe nada na teoria que diga que uma reforma administrativa necessariamente tenha que diminuir a quantidade de funcionários. Aliás, do ponto de vista quantitativo, o serviço público brasileiro está muito atrás de vários países no que diz respeito ao número de servidores públicos per capita. Então, a gente, em tese, precisaria, né, investir muito mais em concursos, abrir muito mais vagas para áreas como saúde, educação, monitoramento, né, das nossas florestas, toda a parte de fiscalização.
existe, de fato, uma drenagem muito forte em termos de funcionários públicos no Estado brasileiro, porém, que convive com algo que é extremamente anacrônico, que é esse conjunto de privilégios muito altos no topo das carreiras, em particular de alguns setores do serviço público. E aqui a gente sabe, o Poder Judiciário é onde existe um conjunto grande, mas o Poder Legislativo também. Então, o que ocorre é uma grande heterogeneidade dentro do serviço público, de maneira que você tem pessoas ganhando muito, nesse caso, muita gente ganhando acima do teto, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje está em torno de R$ 44 mil, pessoas ganhando 100 mil, 150 mil, porque se foi adicionando uma série de penduricalhos, outros tipos de bolsa, né, e auxílios que não figuram como salário. Então, essa medida ela poupa algum recurso, mas, na verdade, ela vai promover um aumento da produtividade do setor público, entregando serviços de qualidade e forçando as áreas do setor público a também inovar, a melhorar a sua capacidade de entrega. Isso tudo é que deveria ser considerado numa reforma administrativa e não essa visão simplória, né, de apenas poupar aí alguns trocados para poder fechar o déficit. Isso não é o propósito. E ele toca, Gabi, finalmente, em algo que aqui no livro, como você mencionou, a gente aborda, que é o camarote VIP da sociedade. Ou seja, esse setor da sociedade que tem os melhores empregos, acaba casado dentro desse camarote, então são pessoas já ricas, que têm os melhores empregos e já concentram a maior parte da riqueza. Então, isso coloca um freio tremendo à mobilidade social e acaba gerando esse grande desânimo que a gente vê com a juventude, que gastou tempo, dinheiro para cursar uma universidade e quando chega no mercado de trabalho acaba encontrando apenas empregos que exigem nível de ensino médio de qualificação, que é a maior parte dos empregos que a gente gera. Então é sobre todo esse arranjo que a gente trabalha como sendo essa gramática da desigualdade, um elemento organizacional que produz esse resultado. Essa é a primeira proposta, mas acho importante explicar como é que fica a questão do BPC e do Bolsa Família. A gente já teve, em 2023, um pente fino do Bolsa Família para conseguir identificar quem, de fato, é basicamente entregar um programa social para quem realmente precisa dele, né? E acho que o Haddad, quando ele fala sobre o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é esse que é pago a idosos, a pessoas com deficiência de baixa renda, o que ele quer, a proposta, né, é tentar ali identificar quem, por exemplo, tem muita gente que recebe por liminar judicial, isso acaba também trazendo algum tipo de benefício a quem não tem direito. Então, os peritos são quem dão um BPC, né, quem dão um benefício para quem realmente precisa. E acabou se estourando, eu acho que vale a pena dizer isso também, o orçamento do próprio BPC nos últimos anos. Então, os gastos do governo com o BPC estão crescendo há 2 anos, né? E aí, muita gente preocupada, o que vai acontecer com o BPC, com o Bolsa Família, enfim, basicamente a ideia é ter um controle melhor, né? Fazer um recadastramento, enfim, não sei como seria esse pente fino, mas para conseguir entender, né, aonde que seria um reajuste adequado para ser feito ali. Exatamente. O BPC ele vem passando, como ele reflete as demandas da sociedade, ele passa por ajustes, ele passa por transformações, principalmente na maneira como a população usa o programa. Então, ele é um benefício concedido a pessoas de mais alta idade, né? Então ele é focado nas pessoas da terceira idade, mas ele também serve como uma maneira de remediar pessoas que têm uma deficiência, seja física, seja psicológica, alguma dificuldade que as impede de trabalhar no mercado, né, de oferecer sua mão de obra, e então elas precisam desse auxílio do Estado. O problema, Gabi, isso o próprio ICL noticiou de uma maneira muito previdente algum tempo atrás, tem várias causas aqui. Uma delas é exatamente o fato de que houve uma mudança no mercado de advocacia que veio com a reforma trabalhista. Isso acabou deslocando advogados que se concentravam em fazer processo de demissão dos trabalhadores, né, contenciosos trabalhistas, de entrar na justiça contra empresas. Como a reforma trabalhista reduziu muito o custo de demissão e regularizou esse processo,
Então, o dinheiro que estava aqui, né, nessa discussão da Justiça Trabalhista, ele acabou migrando para outra parte da Justiça Trabalhista, que é essa questão da demanda por benefícios, né, de prestação continuada. Então, os advogados, e aqui é preciso estudar, entendeu? O ICL foi, acho, bastante pioneiro em levantar essa hipótese, em que medida os incentivos não são incentivos de mercado, que acabaram produzindo esse mercado de liminares, em que você acelera muito a concessão desse benefício, nem sempre em causas muito confiáveis. Então, nos últimos dias, na coletiva, após anúncio do pacote, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram que existe uma parcela muito grande dos benefícios que está sendo concedida sem o Código Internacional de Doenças. Ou seja, a gente está falando de um benefício que está sendo concedido com baixíssima capacidade de verificação para conseguir entregar um resultado, uma qualidade boa, né, para esse benefício, para esse serviço. E aí o resultado é, inevitavelmente, o que a gente chama de uma distorção desse programa. E a minha preocupação maior, Gabi, é que no futuro, esse programa ficar reconhecido como sendo foco de muita corrupção e distorção, é que um eventual governo menos comprometido com essa pauta leve à extinção desse programa, exatamente com base, né, nesse moralismo típico que vem, em geral, dos grupos de direita, e que já tem como foco as nossas empresas estatais. Falando em regularizar também, outro ponto que foi levantado e que foi um ponto de muita discussão, de muitas reuniões do próprio Fernando Haddad, até o próprio presidente Lula, foi a questão das Forças Armadas, porque a gente tem um contexto político muito importante, né, no país, envolvendo uma quadra, né, da nossa história que é muito complexa e muito difícil, de mais uma tentativa de golpe. Enfim, foram indiciadas 37 pessoas, incluindo um ex-presidente, e delas 25 eram militares. E acho que muito do que vem nessa estrutura, né, das forças militares, Roncalha, é justamente os benefícios que eles têm até hoje em diversos setores. E foram anunciadas mudanças, né? Mudanças em regras para aposentadorias de militares, entre os vários ajustes, né? Mas a gente tem a questão também da chamada morte ficta, né? De uma das medidas ali, que é o fim de um benefício concedido a militares também condenados por crimes ou que foram expulsos das Forças Armadas. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, sobre como já faz tanto tempo que a gente ouvia falar a respeito disso, né? De algumas medidas que precisavam ser tomadas ou que precisavam ser colocadas em pauta, mas que de nenhuma forma ninguém queria mexer nesse vespeiro. Exatamente. Eu acho que no caso das Forças Armadas é importante a gente ter em mente que grande parte do orçamento é gasto com pessoal nas Forças Armadas. Só que elas são uma dimensão estratégica do nosso Estado, primeiro porque lida com defesa e segundo porque é altamente propensa ao desenvolvimento de tecnologias. Então o fato de a gente gastar grande parte, a gente está falando aí algo em torno de 8 em cada 10 reais que a gente gasta com defesa, tá, vão para o pessoal. Pode ser até um pouco maior que isso. Mas, de qualquer maneira, é um setor que ele precisaria passar por uma reforma administrativa para poder concentrar o seu gasto na parte de inovação tecnológica, na parte de absorção de tecnologias estrangeiras por meio de convênios, por meios, né, de investimentos em áreas como monitoramento, por exemplo, das fronteiras, monitoramento da Amazônia, emissão de satélites para a órbita sideral, para que a gente possa, de fato, ter uma política de defesa digna do nome, não hoje, né, como a gente faz, que é uma extrema dependência de várias tecnologias estrangeiras, que no contexto de acirramento geopolítico expõe demais o Brasil a várias fragilidades. Isso aqui é um debate que está ocorrendo em escala internacional, Gabriel. Então, estamos falando de China, Índia, na própria Arábia Saudita, vários países que estão literalmente se apropriando dos seus sistemas de defesa nacional para poder justamente ter alguma independência com relação a essas big techs, né, essas grandes empresas que fazem um tráfico muito intenso de dados e que pode expor fragilidades profundas dos países. Então, essa reforma nas Forças Armadas, eu convidaria
aqui os nossos ouvintes, a nossa audiência, a pesquisar um pouquinho mais para ver que não é um tipo de gasto de luxo. Não se trata de remunerar ou recompensar militares que eventualmente participaram de tramas golpistas, como está ficando cada vez mais nítido. Mas se trata de redefinir os incentivos dessa carreira. Primeiro, para que não haja, né, essa oportunidade de pessoas hiper bem remuneradas, com condições de aposentadoria muito privilegiadas com relação ao restante da população, e que acabam muitas vezes usando o seu poder contra as instituições de direito democrático do nosso país, como a gente está vendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é melhorar a estrutura de contratação do Exército. Saíram reportagens recentemente mostrando que as Forças Armadas gastam cerca de 800 milhões de reais por ano recontratando oficiais que já se aposentaram. Então olha que fantástico, Gabi. Você se aposenta, ganha o dinheiro do Estado e é recontratado pelo mesmo Estado para ganhar um adicional. Ou seja, existe um conjunto de distorções muito grande aqui que precisa ser, né, endereçada, precisa ser corrigida, e eu acho que esse é um primeiro passo. Eu concordo, é um passo ainda modesto, é um passo tímido, mas eu acho que, como dizem os advogados, abre a porta para esse tema, e uma vez que abre a porta, a gente pode ir ganhando terreno gradativamente. Daí a importância de defender a democracia, defender, né, o Estado democrático de direito, para que as Forças Armadas cumpram o seu papel, que é de proteger as nossas fronteiras, que é de proteger o país, e não de, vez por outra, periodicamente, querer se tornar o guardião da nossa Constituição, que não é, de fato, o seu papel. Concalho, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Olha, de fato, é muito difícil a gente ter uma conversa aqui, porque é tão profunda, né? Assim, o nível de discussão que vocês trazem no livro, e eu acho que tem tudo a ver com o lançamento também do pacote fiscal do Haddad, que também ainda vai demandar muita discussão, que ainda vai passar pelo Congresso, pode sofrer alterações, e acho que a gente tem que estar muito vigilante com isso também. Então, quero te agradecer, enfim, e convidar as pessoas também para lerem o livro e entenderem um pouco melhor a realidade que a gente vive aqui no Brasil e como é que a gente pode chegar lá, né? Para ter uma redistribuição, uma sociedade mais justa. Então, obrigada, é sempre um prazer receber você aqui. Eu que te agradeço, Gabi, é sempre uma honra para mim estar aqui nesse programa, né, que eu vi nascer, estava no ICL quando ele começou a nascer. Foi um dos primeiros a ser entrevistado. Foi um dos primeiros convidados, isso que eu ia dizer, exatamente. Eu tenho assim, um prazer e uma alegria sempre estar aqui. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, eu te acho uma jornalista fantástica, uma apresentadora sem igual. Então, para mim, é realmente uma alegria e reforço, né, sua lembrança para as pessoas, né, irem ler O Poder e Desigualdade, com o espírito aberto, com o peito aberto, que a gente tenta fazer aqui é uma primeira aproximação sobre essa estrutura de poder e como ela afeta os nossos resultados na sociedade, para que a gente não tenha um contingente grande de pessoas se esforçando tremendamente e conseguindo muito pouco, né, desse esforço no final das contas. A nossa ideia é compartilhar a prosperidade de uma maneira que todos possam viver bem. Esse é um convite a essa primeira reflexão. Muito obrigado, Gabi. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou. É um convite que vale muito a pena. Obrigada, querida. Até uma próxima. Nesse minutinho final, quero lembrar você que a gente teve o lançamento dessa semana da nossa pós-graduação, na semana passada, finalzinho da semana passada, na verdade, a primeira pós-graduação do ICL, que foi em parceria com a FESP de São Paulo, o curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Vai ser um curso, só para te lembrar, 100% online, que você pode estudar de qualquer lugar do Brasil, com um certificado de conclusão reconhecido pelo MEC, e vão ser 8 disciplinas no campo das ciências sociais, filosofia, história e política. Vão ter professores, já adianto para você, como Gessé Souza, o nosso Gessé, Muniz Sodré, Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Ladislau Dolbor e o Lindener Pareto, nosso Lindener também, nosso coordenador de cursos aqui no ICL. A gente também vai trazer condições melhores, né, condições diferenciadas para você que se matricular junto com a gente. Quem já é membro do ICL, investidor mestre ou empreendedor mestre, já tem essas condições especiais garantidas e você pode garantir também. O último dia para isso, essa segunda-feira. Então, você se inscreve, né? Acesse em detalhesicl.com.br,
confere os detalhes, faz a sua matrícula, porque vale muito a pena. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Você fica com o Mercado Investimentos agora. Uma excelente semana para você. Até amanhã. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. É em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Participe do novo passo da revolução.